Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Na gravação de hoje estamos na fragata Dom Fernando II e Glória, que se encontra em Cacilhas, aberta ao público. E o nosso convidado é o Almirante Garcia Belo. O Almirante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco nesta magnífica fragata. Muito obrigado pelo convite, que aceitei com o maior prazer. E é com gosto, enfim, que contribuo para o programa da Ciência com Impacto, que é sempre uma área muito importante e que julgo que é também da divulgação e fazer chegar a toda a gente, sobretudo às camadas mais jovens. Exatamente, muito obrigado. Vou fazer aqui uma curta apresentação, curta porque o Almirante tem uma longa e diversificada carreira. Vou fazer aqui uma pequena síntese. O Almirante Garcia Belo concluiu a licenciatura com a licenciatura de Engenheiro Maquinista Naval na Escola Naval, fez uma pós-graduação de Engenharia de Manutenção no ISQ e fez o mestrado em Transportes no Instituto Superior Técnico. Trabalhou em dragaminas, em navios hidrográficos, navios balizadores e fragatas. Fez parte da primeira guarnição da fragata Vasco da Gama e entre 96 e 2000 foi professor de máquinas marítimas na Escola Naval. Foi promovido ao posto de contra-almirante em 2009 e em 2013 desempenhou funções de chairman da NATO no Grupo de Armamento Naval. Foi ainda presidente do Conselho de Administração do Estaleiro do Alfeito até junho de 2020 e é o atual diretor da Comissão Cultural de Marinha. Almirante, mais uma vez muito obrigado. E iria começar esta nossa conversa por lhe dizer que, e penso que concorda, penso que subscreverá esta afirmação minha, que a Marinha Portuguesa é em simultâneo um repositório de cultura e de ciência. A astronomia, a engenharia, a matemática, a náutica, há todo um conjunto de vários saberes que confluem sempre para a Marinha e para a prática da Marinha. Como é que se lida com este legado, por um lado tão antigo e por outro lado tão diversificado, na Comissão Cultural de Marinha? A Comissão Cultural de Marinha, portanto, tem tem uma grande responsabilidade, que, como disse, uma enorme responsabilidade. Toda essa área, portanto, e o legado de uma organização com mais de 700 anos de história. Portanto, a Marinha, como Marinha organizada, portanto, comemorou os 700 anos há pouco tempo. Será das mais antigas da Europa, talvez, não? E do mundo. E do mundo. Do mundo. Portanto, há referências à fundação da nacionalidade, tanto como uma batalha no Cais Pichel, portanto, o almirante Dom Furropinho, não é? Portanto, também do nosso imaginário, da lenda na Nazaré. Sim. Portanto, é todo esse historial, esse manancial de história e de experiências, e sendo uma das nossas grandes responsabilidades, como dizia, é assegurar a ligação desse legado cultural, portanto, com o presente e fazê-lo chegar às gerações, às novas gerações, mas também não só a história, também fazer chegar aquilo que é as experiências e aquilo que é o nosso cotidiano do hoje. Mas ao longo desses 700 anos, sendo a Marinha uma organização feita por pessoas, não é? Portanto, tem uma grande componente do ensino, portanto, e da experiência acumulada e das lições aprendidas, não é? Mas esteve sempre também muito ligada à inovação. Portanto, muitas das tecnologias que hoje são, que as usamos sem questionar, portanto, ou entraram pelo mar ou entraram pela Marinha, portanto, no nosso país. Depois temos a navegação, a astronomia, a cosmografia, a cartografia, a hidrografia e a oceanografia, portanto, a construção naval, portanto, o projeto, não é? Depois, com o advento das tecnologias,
as engenharias, as máquinas, portanto, o curso que referiu, o curso de Engenharia Mecânica Naval, portanto, é um curso que foi, portanto, com 150 anos, portanto, 1869, que naquela altura os cursos técnicos ainda estavam acompanhavam, portanto, o evoluir dessas então novas tecnologias. Portanto, depois os materiais, portanto, a evolução dos materiais também mudou radicalmente. Muitíssimo. A eletricidade e a eletrónica, portanto, a eletrónica e aquilo que veio a seguir, a transformação digital, claro. Aquilo que hoje temos, tudo nos parece simples e rápido, portanto, ainda continuando com a evolução dos navios, as armas. Portanto, as armas também trouxeram capacidades aos navios e outras necessidades, como outros desafios, como sistemas de comando e controle. Claro. Pronto. Mas tenho-me agora aqui a referir àquilo que normalmente se olha para a Marinha e se identifica a Marinha. Mas temos portanto, a música, as artes, portanto, as letras. E na Comissão Cultural de Marinha sei que tem também tem jornal, tem banda, não é? Tem essa preocupação, portanto, de preservação. A música através da banda armada, portanto, as histórias, não é? A revista da Armada, quer dizer, enfim, não ia agora falar sobre todas as... Sim, eu vou querer detalhar algumas delas, não todas, mas vamos detalhar algumas delas. Mas aquilo que eu estava a tentar dizer, ou aquilo que eu estou a dizer, portanto, este é aquilo que é o legado cultural, não é? Mas a cultura na Marinha é mais abrangente. A Marinha é também, compreende o contributo para a consolidação do conhecimento das ciências do mar e da cultura marítima e de todos os aspectos, não é, que ligam Portugal e os portugueses ao mar e à sua marinha. Sim. Portanto, isto para nós é fundamental. E através dos navios, claro. Através das histórias, quer dizer, as histórias dos marinheiros, não é, portanto, os contributos vivos, sim. Os museus, portanto, o Museu de Marinha. Vamos falar deles também. Portanto, o Aquário. O Aquário claro. Vasta Gama, da arquivística, não é? Portanto, claro. o arquivo histórico, o Arquivo Geral de Marinha, quer dizer, que tem arquivos, enfim, com séculos, os livros, como há pouco referido, as artes, portanto, o Cosmos, através do planetário, o livro, os livros e a Biblioteca Central de Marinha, portanto, a música, como sim. referiu, a banda da Armada, portanto, e há pouco também referia a revista da Armada, e sem esquecer aqui onde estamos hoje, não é? Portanto, a fragata Dom Fernando II e Glória, portanto, um navio histórico, um navio com passado, mas que queremos também que tenha presente claro. E futuro. Claro. Portanto, que é fundamental. Quer dizer, então, vamos detalhar um bocadinho alguns destes espólios que a Marinha, em alguns casos, herdou, noutros casos construiu, mas que, quer numa situação, quer noutra, soube manter, soube preservar e em muitos casos está a desenvolver. E se calhar neste detalhe íamos visitar alguns sítios que nós, na Ciência com Impacto, nesta terceira temporada visitámos e onde fomos sempre extremamente bem recebidos. Ia começar pelo Aquário Vasta Gama. O Aquário Vasta Gama, com a Biblioteca Real do Rei Dom Carlos, com o resultado de muitas das suas expedições, infelizmente não todos os resultados por parte deles arderam no incêndio da Faculdade de Ciências, mas ainda assim no Aquário Vasta Gama existe um espólio muito interessante das expedições do Rei Dom Carlos a bordo do Iata Amélia, a coleção de peixes vivos do aquário e também dos peixes em taxidermia. Eu diria que no caso desta infraestrutura do Aquário Museu Vasco da Gama, aqui a Marinha está particularmente virada para a biologia e para a conservação da vida nos mares. Sim. O Aquário Vasta Gama, como disse, portanto, é um aquário museu, portanto, os mais antigos da Europa, o mais antigo da Europa, portanto, o aquário é museu. E é, enfim, quando falo no Aquário Vasta Gama, lembro-me, recuo no tempo, não é? Como a primeira vez que lá fui. Acontece-me o mesmo. Que são aquelas experiências que nós temos em criança e que depois temos 3 ou 4 vezes na vida, não é? Portanto, vamos nós em criança, depois vamos com os filhos, com os netos, e hoje a esperança de vida permite. A minha experiência com o Aquário Vasta Gama já deve estar perto das 50, mas pronto, que eu sou um fã, fui desde sempre um fã do aquário. Mas lá está. Mas aquilo que era o Aquário Vasta Gama nessa altura, portanto, hoje temos que nos adaptar, claro.
àquilo que também são as atuais lógicas e que devem ser, claro, como a biodiversidade, portanto, o conhecimento do mar, a natureza, portanto, e que as pessoas olhem para as coleções que temos e para os aquários, para os peixes vivos, e consigam interpretar, claro, aquilo que são as lições e aquilo que também fomentar, mais uma vez, nas novas gerações, portanto, esta obrigação, sim, que hoje todos temos, não é? de contribuir para um futuro mais sustentável e para a biodiversidade dos sistemas. Por isso temos projetos, portanto, no Aquário Vasta Gama há em profunda transformação, não é? Em profunda transformação, portanto, como a janela virtual para o oceano, no fundo, é criar, como se conseguisse mergulhar no oceano, não é? Portanto, e permitir ter acesso. É uma porta de entrada para as novas gerações, para os novos jovens que vão pelas primeiras vezes ao aquário, não é? Exatamente, portanto, lá está, temos a componente de exposição, a sim, componente dos animais vivos, não é? Dos peixes, e não só, toda a vida marinha e daquilo que é a galeria da vida, portanto, aquilo que representa, mas depois a associação às novas tecnologias. Claro. Mas temos também parcerias com a ciência, com diversos institutos, portanto, também para contribuir, lá está, para o conhecimento e para a biologia, e, por exemplo, para estudos experimentais. Estamos agora a desenvolver um estudo, não é, que permita perceber se é possível fazer portanto, a criação de sardinhas em cativeiro. Estão a fazer isso com o IPMA, exatamente, em conjunto com o IPMA, sim. Exatamente, portanto, lá está. Não é só um espaço virado para o passado. Não é só um espaço virado para o passado, mas sobretudo também para, claro, contribuir e fomentar. Temos também um outro projeto que considero muito importante, que é no âmbito da biodiversidade. Portanto, há um problema de hoje, claro, que sabemos, grave, que são as redes, portanto, as redes de pesca. Há toneladas de redes de pesca todos os anos que se perdem em todo o mundo e aqui nas claro, nossas águas também. Portanto, fazer a recolha dessas redes e fazer com que os materiais, com que os produtos dessas redes sejam reaproveitados e sejam utilizados. Portanto, outra vez, que entrem no... Há aqui uma componente científica, obviamente, mas também uma componente social, de responsabilidade social, sim, sim. De resposta aos problemas dos nossos dias, no fundo. Exatamente, portanto, e queremos estar aí. Não é? Queremos estar aí. O Museu de Marinha, por outro lado, eu diria que aí já não estamos virados, obviamente, estamos sempre ligados, a ligação é óbvia ao mar, mas aí o mote já não é tanto a vida selvagem e a biologia, mas são os barcos. Os barcos são o grande tema do Museu de Marinha. E ali temos todo o tipo de embarcações, mas também temos um espólio único sobre a náutica, sobre a construção naval, sobre as condições de vida a bordo, e num período histórico vai desde os descobrimentos até aos nossos dias, né? Temos materiais, peças únicas que vão até aos nossos dias. A última vez que fui ao museu, no âmbito das gravações deste podcast, vi, por exemplo, que até exemplares de moto d'água têm já no museu, não é? Não há nada mais moderno hoje em dia, enfim, na navegação de recreio, mas também na de socorros a náufragos, do que as motas d'água, e também essas peças estão representadas na coleção do museu. Mas depois, claro, temos também ali, naquele Museu de Marinha, os primórdios da nossa aviação, onde a Marinha teve um papel importante, de tal forma que o hidroavião, um dos hidroaviões que fez a travessia do Atlântico Sul, está lá o original. Está agora a fazer os 100 anos, para o ano de 2022. E está lá o original, não é? É outra forma de olhar para a função da Marinha, não é? Aqui entra, obviamente, a história das embarcações, mas entram todas aquelas ciências que permitiram a construção e a navegação destas embarcações. Sim, e das marinhas. Portanto, não das diversas marinhas, tem razão. Portanto, não é da Marinha de Guerra. Não, portanto, tem razão. É o Museu da Maritimidade. Portanto, o Museu Marítimo, em inglês, sim, o Portuguese Maritime Museum, portanto, que é uma expressão tão abrangente como a nossa, mas que talvez explique melhor. Portanto, e por isso temos que ter o cuidado, portanto, de representar todas as marinhas. Mas lá está a história
aquilo que foi a história dos descobrimentos, aquilo que levou aos descobrimentos, portanto, as coisas não apareceram por acaso. Claro. Não é? Havia um contexto de época, havia exatamente, portanto, tecnologia da época. Houve estratégia, claro. Não é? Portanto, houve ciência, claro. fomos pioneiros e aventureiros, não é? Porque quando se ia para o mar naquela altura era uma aventura, não é? E nós conseguimos começar a ir para o mar e regressar em segurança. Portanto, navegação, astronomia, cartografia, construção naval, não é? Portanto, fomos líderes, e ainda hoje contribuímos para o desenvolvimento dessas ciências, mas, portanto, claro. E por isso o Museu da Marinha tem que dar portanto, fazer esse percurso, não é? Mas também o Museu da Marinha está também numa fase de grande transformação. Portanto, todas as grandes salas, começámos pela sala dos descobrimentos, mas vamos fazer uma renovação da Marinha Mercante, quer dizer, para que as pessoas consigam perceber aquilo que foi e aquilo que é hoje. Portanto, a Marinha de Comércio, portanto, as embarcações típicas da nossa costa, da nossa costa, pesca artesanal da nossa costa. A componente Marinha de Guerra, quer claro. dizer, as marinhas do século XIX e do século XX, com modelos claro. fantásticos e com um detalhe incrível, precioso, não é? Incrível mesmo. E temos lá exemplares excelentes, não é? Mas lá está, a Marinha tradicional também é muito importante, quer dizer, temos lá aquilo que são os navios de norte a sul do país. Sim. E nas ilhas, portanto, quem visita o Museu de Marinha sai de lá com um conhecimento vasto, ou com conhecimento ou com a vontade de conhecer mais, não é? Depois tem todo aquele espólio também ligado, digamos, ao lazer e até àquilo que eram as embarcações reais, não é? Temos peças únicas de embarcações reais. As galiotas reais, não é? Portanto, que é a última a ter uma atividade operacional. Portanto, foi a galeota real, portanto, quando a Rainha Isabel II de Inglaterra visitou Portugal da primeira vez, portanto, em 1957. Portanto, há filmes, há fotografias, não é? Portanto, e os visitantes, quando sabem que aquela embarcação com tanto remo transportou a Rainha de Inglaterra. Exatamente, portanto, é um exemplo vivo, claro, não é? Portanto, claro. de que é importante preservar a história. Acha, Almirante, que esta ligação emocional que há pouco falávamos em relação ao Aquário Vasco da Gama, que de facto marcou gerações e gerações incontáveis de portugueses, esta ligação do Museu da Marinha às diversas marinhas, do lazer à mercante, à de guerra, aos descobrimentos, acha que é por causa disso que a Marinha é talvez das armas mais queridas do povo português? Porque eu acho que há uma relação de facto emocional entre a Marinha Portuguesa e as pessoas. Sim, facto, eu sei que, enfim, vai estar a defender em causa própria, mas... Não, enfim, acho que, como disse, quer dizer, é reconhecido, não é? Portanto, olha, e vou responder com um exemplo. Muitas vezes, portanto, estou num porto, portanto, completamente não identificado, porque ninguém sabe que eu pertenço à Marinha, não é? Portanto, passa um navio e eu ouço os comentários, claro. Não é? Portanto, que normalmente são comentários elogiosos, não é? Alguns até um bocadinho fantasiosos, que dizem que o navio faz isto e que faz aquilo, mas lá está, é de gente que olha e sabe e reconhece aquilo como seu. Sim. Não é? Portanto, e nós na Marinha, não é? Eu não falo para a Marinha, mas é um sentimento, enfim, que é fácil de transmitir. Portanto, queremos estar perto da sociedade e dos cidadãos. Portanto, e como no início referi, através dos navios. Claro. Portanto, e agora estamos a falar de navios. Não é? E as pessoas identificam-se. Eu acho que nós, portugueses, e agora falo quase como cidadão, nos identificamos com valores. E Portugal, o mar, não é? Portanto, quando se olha para o mar... Está de facto na nossa gente. Fala-se, inevitavelmente tem que se falar da Marinha, não é? Portanto, e aquilo que a Marinha contribui com o salvamento marítimo, claro. Não é? Com o socorro às populações, com o apoio à pesca, fiscalização, não é? Portanto, claro. A hidrografia, claro. A cartografia. Sim. Eu diria que nas praias, o apoio às praias, claro. Quer dizer, a Marinha está presente, não é? Como outros ramos estão presentes, não é? Mas agora estamos a falar do mar, não é? Da Marinha Estamos do mar, a falar do mar e, enfim, vou apenas referir
a isso. Portanto, há uma grande ligação. Portanto, o que traz também uma responsabilidade acrescida claro. à área cultural claro. da Marinha, não é? Portanto, que é, lá está, a história, preservar, conseguir transmitir o conhecimento. Claro. Não é? Portanto, transmitir o conhecimento e o gosto pelo mar. Não é? Porque nós fala-se, e com toda a propriedade, da biodiversidade, mas temos que fruir do mar. Uhum. Não é? Portanto, isto é muito importante. Não é? Portanto, e o mar, para um país como Portugal, claro. Portanto, a área marítima 97% do território português é mar. Enorme, não é? Portanto, a astronomia, que era essencial para o sucesso das navegações, também está muito presente na Marinha, e por isso não surpreende que o planetário, o grande planetário português, seja da Marinha, seja uma estrutura da Marinha. Que ciências são ali acolhidas e porque é que o planetário era importante para a Marinha? Ou o saber ali discutido? O planetário é a representação do universo, não é? Portanto, do cosmos e do universo. Portanto, e o planetário começou na década de 60, não é? Portanto, com um projetor que o ciclo de vida dos equipamentos, portanto, chegou ao fim e foi substituído há alguns anos por um óptico-mecânico, não é? Que tem uma excelente representação do céu, consegue representar 6.000 estrelas e ainda é hoje das melhores representações do céu, mas céu visto da Terra, não é? Portanto, o que se está agora a fazer, na mesma lógica, não é? de preparar e fazer chegar o conhecimento através daquilo que a ciência e que a tecnologia hoje nos permite, está-se a equipar o planetário com um novo projetor, um projetor digital, que vão trabalhar os dois portanto, síncrono, de forma síncrona, e vamos ter a cúpula de 24 metros, que é das maiores da Europa, que é a segunda maior da Europa, portanto, com uma projeção a 360 graus, em simultâneo com a representação do céu. E agora vai-nos permitir navegar no universo, ver o universo no seu esplendor. Não é só o universo a partir da Terra, não é só o céu visto da Terra, exatamente. Mas podemos viajar de qualquer ponto. Exatamente, viajar no universo, tanto através daquilo que as tecnologias digitais nos permitem e que hoje a imagem e vídeo, não é, se permite, e vamos disponibilizar filmes, não é, portanto, às diversas idades e para os diversos públicos, para que as pessoas também olhem para o céu e consigam perceber melhor aquilo. É uma forma de divulgar esse tipo de ciência, não é? E aquilo que o céu, ou melhor, aquilo que as estrelas representaram para a navegação, não é? Portanto, que ainda hoje, na Escola Naval... É isso que eu lhe ia dizer, ainda hoje representam, porque os alunos da Escola Naval vão lá fazer formação, não é? Sim, portanto, vão lá fazer formação e portanto, o próximo, próximo formato do planetário vai permitir ainda fazer mais. Mas o planetário, à semelhança do Aquário Vasta Gama, são também daqueles que fazem parte do imaginário em criança, já não... Mas em criança. Portanto, e o próprio Museu de Marinha, como estão situados... Ficam todos juntos. Como estão situados num espaço privilegiado, não é? Portanto, é isto que temos que saber manter. E depois estamos aqui neste sítio fantástico, que eu não conhecia, não tive a oportunidade de visitar quando esta fragata foi recuperada para alturas da Expo 98, e que tive agora o privilégio de poder vê-la em detalhe, a fragata Dom Fernando II de Glória, que está aqui em Doca Seca, em Cacilhas. E aqui, mais uma vez, não estamos só no campo da história, claro, vivemos história aqui neste sítio, vivemos história, mas aqui somos confrontados também, em primeira mão, com as ciências antigas que eram necessárias à navegação, as ciências que no século XIX permitiam que se fosse daqui para a Índia e que se regressasse. Mas não só, a recuperação desta fragata é um exemplo único para perceber como é que se fazia a convivência a bordo, como é que era isto de
viver meses num espaço confinado, com tarefas muito definidas, e, portanto, nós encontramos aqui nesta fragata exemplos de nutrição, de medicina, de matemática, claro, até a arte de colocar a carga, desde o armamento de guerra, os canhões, a carga que o próprio navio transportava. Tudo isto é um saber que permitia a navegação desta fragata. Para a Marinha foi um desafio imenso recuperar este exemplar. Sim, a fragata Dom Fernando é um navio histórico. Sim. Portanto, um navio construído, lançado à água em 1843 na Índia, portanto em Damão, construído com madeiras nobres, madeiras de grande qualidade, portanto, e que navegou, foi o último navio à vela da carreira da Índia, não é? Que serviu de escola. Também. E depois, no fim da vida útil, portanto, na obra social da fragata Dom Fernando. Portanto, mas, voltando ao navio, quer dizer, nós hoje vemos aqui um navio em boas condições. Claro. Né? Portanto, e não é fácil imaginarmos o que seria a vida viver a bordo. De facto. Portanto, Viver de facto. Este navio chegou a fazer viagens com 600 pessoas. Portanto, tinha uma guarnição fixa bastante mais pequena, né? Portanto, também dependia das missões, mas chegou a levar 600 pessoas, quer dizer, 600 pessoas durante 3 meses. Portanto, com tudo o que isso implicava. Né? Exatamente. Não é fácil imaginar como é que seria isso. Olha, hoje até, infelizmente, com o confinamento... Sim. Quer dizer, todos nós passamos por isso, todos nós passamos por isso, não é? Portanto, um espaço exíguo e começamos a sentir, não é? Portanto, que aquilo que representa o estar num espaço exíguo. Para nós, marinheiros, não é? Portanto, que vivemos no mar, diria que é mais fácil portanto, fazer essa transposição no tempo. Mas sim, quer dizer, estes navios foi uma evolução naquilo que também foi a construção naval. Nós estamos a falar já num navio portanto, com 3 mastros, portanto, um navio com uma estrutura já... Era um navio muito moderno definida. para a época. Era um navio à vela. À época já havia em madeira navios, ainda, não é? Em madeira, já havia navios mistos, estava-se na transição para a construção em ferro, portanto, e depois em aço. Sim. Passámos também pela fase intermédia dos navios que eram misto. Do vapor com a vela? Estava-me ainda a referir na construção naval. Sim. Portanto, tem parte da madeira com estrutura metálica, não é? Portanto, a introdução do vapor, portanto, este navio nunca teve, mas quando foi lançada a água, portanto, já havia navios a vapor, portanto, a atravessar o Atlântico, não é? Mas a vela fez a sua transição para o vapor, e até com muitas histórias, mas isso à frente podemos falar. Mas o que interessa é que temos um navio histórico e um navio que é importante preservar, e um navio que, quando há pouco referi, tinha guarnições que variavam com a missão, mas estamos a falar de 250 pessoas, o que lhes permitia, e a sua sobrevivência dependia da manutenção do navio. Claro. Portanto, qualquer coisa que aparecia, tinham que intervir, não é? Portanto, e num navio histórico as necessidades são imensas. Sim. Não é? Portanto, vemos que os mastros hoje alguns foram retirados, portanto, é agora uma prioridade para o navio conseguimos recuperar os mastros, a mastreação, melhor dizendo, mas, portanto, é preciso... É um investimento ainda de monta, não é? Mas que é importante preservar, porque é um navio único. Não é? Portanto, não só aqui em Portugal é um navio único, mas único no mundo. E pelos visitantes, pelo aquilo que deixam nos livros e aquilo percebe-se essa importância. Sim, é uma... Como um navio, como há pouco referi, portanto, um país que se quer virado para o mar, portanto, a preservação deste tipo de navios, da memória é fundamental. É fundamental. E depois para a interpretação, portanto, a interpretação aquilo que foi a evolução dos navios, a evolução
e aqui ao lado temos um submarino. Era isso que eu lhe ia dizer também, não é? Ao lado temos aqui o velho Barracuda, que também está atracado e que vai ser musealizado. Exatamente. Portanto, já saiu de serviço? Sim, portanto, esteve a navegar durante 40 anos, com uma manutenção feita em Portugal. Praticamente toda a manutenção do submarino foi feita em Portugal, por técnicos portugueses. Portanto, e o navio, quando a última missão atingiu a cota máxima, portanto, o navio estava operacional. Exatamente, quer dizer, com as limitações, claro, de idade inerentes àquilo que depois foi a evolução, claro que sim, da arma submarina, mas importa preservar, porque o submarino também, no imaginário, né? Portanto, Júlio Verne, Nautilus, sim. Portanto, acho que é um polo museológico indispensável. Temos aqui um navio à vela, né? De grandes dimensões, de século XIX, e depois ali um submarino do século XX, que a musealização vai ficar concluída. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta como leigo que não percebe nada da arte de navegar. Eu, quando estou num navio destes de madeira, parece-me natural que isto flutue, a madeira flutua. Claro que entre a flutuação e a navegação há um longo caminho, mas depois, como o Almirante estava há pouco a dizer, começou-se a introduzir o ferro na construção naval, depois o aço. Hoje em dia temos navios, somente os navios de cruzeiro, mas também os navios de guerra, que são autênticas cidades flutuantes. Como é que é possível, ao contrário de toda a lógica, direi eu que sou leigo, certamente há ciência por trás, como é que é possível fazer essas embarcações navegarem e como é que é possível que elas não afundem? Como é que é possível que aquele peso não mande tudo lá para baixo, mal saem para o mar? Isso aí, nesses navios ou neste, é quase a mesma coisa ou a mesma coisa. Portanto, os princípios são os mesmos da física. Os princípios são os mesmos, não é? Portanto, é a impulsão. Não é? Sim. Portanto, e depois a estabilidade. Não é? Portanto, quando se refere àqueles gigantes do mar, portanto, aqueles navios de passageiros agora, não é, que gigantescos, sim, com mais de 6.000 pessoas a bordo, portanto, e com uma complexidade logística incrível, pronto. Sim. Mas isto estamos a falar de estabilidade. Eu julgo que a sua pergunta tem a ver com estabilidade. Como é que uma coisa daquele tamanho anda no mar? Portanto, sim, não afunda, não vira, não tomba para um lado. A estabilidade tem a ver está relacionada com a posição relativa do centro de gravidade, portanto, que é onde há o peso, o ponto de aplicação do peso, e do centro de impulsão, portanto, que é o centro da parte imersa, portanto, o centro geométrico da parte imersa. Portanto, e quando o navio se inclina, ou adorna, em termos marinheiros, não é? Uma determinada inclinação, não é? Partindo do princípio que o centro de gravidade se mantém. E é esta relação, portanto, que vai permitir, ou melhor, esta relação, ou seja, obviamente calculados, nada é por acaso. Claro, não é? Claro, portanto, mas são cálculos rigorosíssimos, não é? Centro de gravidade, centro de impulsão, ou centro de carena e meta-centro. Portanto, não vou entrar em explicações, não é? Técnicas, sim. Mas nesses navios muito grandes, o que estamos a falar é um navio de 360 metros de comprimento, um navio de mais de 60 metros de boca, portanto, de largura, sim, e que a distribuição dos pesos é fundamental, não é? Portanto, para manter o centro de gravidade o mais baixo possível. Portanto, casca em aço, toda a maquinaria pesadíssimo, mais, portanto, nos porões, e depois toda aquela superestrutura, portanto, toda aquela área dos alojamentos são em materiais mais leves, ou seja, que fazem compensação. Sim, obviamente, também por desenho, não é? Por claro, projeto, por sistemas dinâmicos, portanto, de estabilização, mas são navios em que a carga, não há grandes variações de carga, porque nós estamos a falar de um deslocamento, não é? De um peso de mais de 200 mil toneladas, em que com 6.000 passageiros, portanto, o peso é sempre o mesmo. É 1%. Claro, portanto, estamos a falar. É claro que, como engenheiro, há uma coisa que são as piscinas. Portanto, há navios desses com mais de 15 piscinas. Piscinas com volumes de água, sim, enormes, muito grandes, muito acima, não é? Portanto, e os espelhos líquidos no navio
água, portanto, Sim, provoca... sim. Aí já é um desafio técnico, aí já é um desafio técnico. Ou seja, são navios seguros, são navios, enfim, que a ciência ajuda e que são cómodos. Portanto, não falei portanto, os navios de guerra, sobretudo antigamente, tinham grandes acelerações, ou seja, vinham muito depressa à posição inicial, caso dos Dragamine. Sim. Enfim, que provocava... Vamos falar das suas experiências nos vários navios. Mas estes navios são navios com sistemas dinâmicos, com sistemas de estabilização, e os navios são muito estáveis, e a própria dimensão também o permite. Ou seja, não é preciso estar preocupado com o centro de gravidade, não é preciso estar preocupado com esta... Claro, mas às vezes estávamos há pouco a falar, antes de começarmos a gravar esta conversa, estávamos a falar, até aí já mais como militar, diria eu, que algumas vezes o centro de gravidade muda, ou seja, numa situação de combate, numa situação extrema... Sim, a estabilidade em avaria, não é? Sim. Portanto, a estabilidade em avaria. Pronto, e a curva, portanto, as curvas de estabilidade fica diminuída, não é? Portanto, há pouco não falei, portanto, mas depois, nesta relação entre... Mas depois há um braço endireitante e um braço inclinante, que é uma força, não é? Sim. Portanto, e ao adornar, não é? Depois há uma força resultante que o faz trazer à vertical, que é o braço endireitante, não é? Pronto. Se houver uma transferência de centro de gravidade, portanto, tudo isto fica... Comprometido. Alterado. Não é? Pronto. E pode trazer à posição inicial, portanto, não é com transferência de pesos. Porque isso se calhar o navio ficava direito, mas ficava ainda com uma redução maior na sua estabilidade inicial. Portanto, e por isso temos que repor a situação inicial. Se há um alagamento, tentar tirar a água, se é, enfim, claro, o que for. Portanto, nos navios não é só estar direito, é e direito exige... e garantir que as condições iniciais estão reunidas no máximo das suas, enfim, na posição inicial. E isso exige uma organização interna imensa, não é? Aqui sabemos que era o homem. Sim, eu costumo nos navios dizer, modernos... não é que nestes navios o sistema de integração era o homem. O homem é que tinha que integrar tudo o que se fazia. Não é? Hoje em dia, portanto, os sistemas têm sistemas de apoio à decisão, sistemas de informação, não é? Portanto, sistemas de gestão de combate, sistemas de gestão da plataforma, não é? Mas lá está, mas o elemento humano é muito importante, e o treino, não é? Portanto, sobretudo no navio de guerra, em todos, mas sobretudo no navio de guerra, que tem que responder às situações de combate, portanto, às diversas ameaças, não é? Portanto, que tem que saber reagir se o navio tiver um impacto, não é? Portanto, claro. Portanto, e é essa organização interna, não é, que se treina, não é? Sim. Portanto, e que lhe posso dizer, não é? Portanto, eu já há uns anos que não navego numa guarnição fixa, mas sei que cada vez está melhor, ou seja, a resposta a estas solicitações está treinada, testada, validada, e os portugueses podem ter a certeza que os seus navios respondem às necessidades. Então vamos falar aqui um pouco do seu longo percurso. O Almirante, como eu também disse há pouco na apresentação, eu diria que já navegou em quase todo o tipo de navios. Esteve nos dragaminas, nos navios hidrográficos, nas fragatas, que não tem nada a ver com esta, obviamente, nas corvetas. Partilhe um pouco connosco estas suas experiências. O que é que mais o marcou? Que tipo de embarcação é que o marcou mais? Que tipo de missões é que gostou mais de desempenhar ou que sentiu mais identificado? Uma grata recordação de todos os navios onde andei e das pessoas com quem trabalhei. Mas há um navio que não está aí, que foi aquele onde eu comecei a navegar na Marinha, que é o Vega, que era um iate, que já não está no ativo, mas está agora em reconstrução, não na Marinha, em que eu tive uma experiência com 17 anos que me marcou muito. Estamos a falar de um iate à vela? Sim, exatamente. Que fomos aos Estados Unidos, portanto eu e mais 11, portanto éramos 12, portanto 3 oficiais e o resto eram alunos da Escola Naval, de um curso à frente do meu, Sim. Mas foi uma experiência que me marcou muito e marcou
para toda a minha vida marinheira, porque ver o mar de baixo para cima é muito importante. Portanto, sentir, e a vela dá-nos isso. Não é só para recreio. A vela, para a formação marinheira, acho que a vela é muito importante. E eu aí tive uma experiência única que me marcou bastante e aprendi muito com excelentes professores. E o contacto com o mar, lá está, no início da conversa, a fruição do mar é muito importante. Pronto, mas e ao longo da vida fiz sempre vela, portanto continuei a fazer vela nesse barco, e aqui falo barco, não é? Portanto, na Marinha temos navios, mas há um termo carinhoso, não é? Sobretudo para os mais pequenos, não é? Portanto, que é um barco à vela, ainda hoje se fala, portanto, eu não consigo chamar navio. Claro. Mas é um termo, continua a ser um termo correto. Sim. Não é? E, portanto, como dizia, ao longo da vida, ainda hoje menos, mas ainda faço vela. Os dragaminas, portanto, nós, sobretudo como engenheiro, começámos por navios mais pequenos, portanto, com navios menos exigentes quer em termos de tecnologia, quer em termos de operação. Quer em termos de operação. E os dragaminas eram navios muito característicos, construídos em Portugal. Portanto, eu, dos vários navios onde andei, 3 deles foram construídos em Portugal. Portanto, Alfeite, Viana do Castelo. O Dragaminas, portanto, era um navio que foi construído aqui em Lisboa, no então estaleiros da CUF, na Rocha de Condóbitos. Na Rocha, a fragata Almirante Magalhães Correia em Viana do Castelo e o navio balizador Chute Xavier no Arsenal Alfeite. Portanto, estava a falar de Dragaminas. Eram navios muito característicos, navios que as pessoas tinham acelerações, o cheiro. Portanto, era um navio que não era fácil. Eu tenho excelentes recordações, mas reconheço que não era um navio fácil. Não era um navio fácil. Era um navio já antigo, mas que também aprendi muito. Os navios hidrográficos, portanto, e o balizador, enfim, são navios importantes, não é? Portanto, um para a hidrografia, a oceanografia, e o balizador para os apoio aos faróis e apoio portanto, às barras, não é? E tem mais a ver até com a função social da Marinha também, com serviço presença, público. Sim. Depois as fragatas, enfim, andei em várias fragatas e tive a sorte de navegar na vasta gama, fazer parte da coordenação da primeira vasta gama, porque um desafio do navio Vem novo... mudar muito a fragata? Sim. Essas novas fragatas Vasco da Gama? É reconhecido na Marinha que há a Marinha antes das fragatas vasta gama e a Marinha depois? Resultante. Porque aquilo que foram as novas tecnologias, aquilo que foram o treino operacional e aquilo que se aprendeu, as lições aprendidas, não foram só para esses navios. Começaram com esses navios, mas rapidamente alastraram à esquadra, portanto, de forma transversal. E hoje, aquilo que às vezes na altura foi difícil de hoje é um dado adquirido. Hoje é um dado adquirido. Portanto, esses navios, que hoje já têm 30 anos, portanto, essas fragatas já têm 30 anos, mas... Temos uma nova geração de navios de guerra? Ou deveríamos ter? O que é que deveria... Bem, o ciclo de vida do navio, portanto, estou a falar de um navio de uma dimensão tipo fragata, são 30 a 35 anos. E que subentendem que a meio da vida útil tem que ter uma modernização. Porque hoje, enfim, há claro, o ritmo da renovação das tecnologias, portanto, assim obrigam. Não é? Portanto, sim. E o desenvolvimento do navio, mesmo que não a construção, mas o desenvolvimento primeiro dos requisitos operacionais, portanto, que são aquilo que o navio... Portanto, o navio não substitui outro só porque é preciso. Portanto, o navio tem que ser projetado para cumprir determinado tipo de missões. Certo. Capacidade oceânica de superfície, capacidade de fiscalização, capacidade submarina, portanto, são navios próprios, não é? E que, portanto, ao definir esses requisitos, depois tem que ter soluções técnicas que permitam... A concretização. Obviamente, sempre enquadrado para aquilo que são os limites financeiros para o projeto, portanto, mas estamos a falar, a sua pergunta, navios de 30 a 35 anos, não é? Portanto, ao dizer que as fragatas têm 30, portanto,
as 3 fragatas da Casa Vasta Gama, temos outras que estão agora a ser modernizadas, mas sim, quer dizer, para manter a capacidade submarina, a capacidade oceânica à superfície, temos que pensar na modernização, claro. não é? Portanto, que está a ser pensada, e no futuro na substituição. Temos um bom exemplo, portanto, exemplos dos navios conhecidos por NPOs, não é? Navios de patrulha oceânica, projetados e construídos em Portugal, e que a LPM, portanto, a Lei de Programação Militar, portanto, prevê a construção de mais 6, se não me engano. Não quero agora estar a dizer o número, porque já não tenho. Sim, mas já não tenho essa responsabilidade, mas sim, isso é um projeto fundamental para manter Portugal com capacidade oceânica de fiscalização e de presença no mar, e que esses navios estão a ser usados, enfim, têm muitas missões de interesse nacional, e eu volto a dizer, portanto, eu não falo pela Marinha, sim. Mas isto, enfim, são aquelas coisas que são... Mas agora até estava a falar mais da sua experiência e da sua carreira, e há pouco veio dizer, por exemplo, que a eletrónica vem mudar muitas embarcações, não é? A entrada da eletrónica numa embarcação vem mudar muita forma. Foi a evolução da ciência, não é? Portanto, o vapor vem mudar aquilo que eram os conceitos da vela, não é? Os grandes navios da vela. A entrada das máquinas não foi fácil. Sim. Há sempre resistências quando há... Não só resistências. Portanto, as máquinas, os navios à vela, são madeira, como disse, não é? Sim. Portanto, e tem as agulhas magnéticas, que é para se conseguir governar. E na altura era o que havia, não é? E a introdução de massas metálicas veio, como diziam, confundir as agulhas. Claro. Que podem ser... Portanto, e depois havia a corrente, quer dizer, não é nada disso, não é? Portanto, isto estão-me a dar cabo aqui dos navios e da navegação. Mas pronto, as agulhas podem ser compensadas. Claro. Como os hélices. Portanto, o hélice não foi, portanto, primeiro eram os vapores da roda. Sim, é? sim. Que quando começaram em Inglaterra, portanto, na navegação dos canais, foram abandonados, não é? Porque a população davam cabo das margens dos canais. Portanto, a evolução da ciência tem sempre estes avanços e recuos, mas sobretudo avanços. Portanto, a eletrónica, portanto, veio nesta sequência, não é? Portanto, o vapor foi melhorando, passamos das máquinas alternativas para as turbinas, entrou a eletricidade, portanto, a eletricidade nos navios e com o armamento, com os torpedos, portanto, os torpedos vieram, sobretudo na Marinha, a máquina era a escola de torpedos e eletricidade. Não é? Depois, com a introdução dos radar, das comunicações, portanto, a Marinha foi precursora na comunicação sem fios, não é? Enfim, os submarinos, que trouxeram os motores diesel, portanto, os primeiros motores diesel em Portugal, portanto, entraram com os submarinos. Com os submarinos. Portanto, e assim sucessivamente, para chegar mais depressa à eletrónica, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, portanto, começaram a aparecer os radares, os sonares, portanto, aquilo que foi os equipamentos de apoio de apoio, não, portanto, os sensores. Sim. Não é? E a eletrónica, primeiro sem eletrónica, não é? Mas a eletrónica vai permitir a redução e o peso. E o peso é fundamental no navio, portanto, é sempre fundamental. Portanto, o que aumentou as capacidades e as possibilidades, ou seja, hoje os sistemas, a transformação digital, quer dizer, a visualização do navio, quer dizer, os sistemas de comando e controle, portanto, o arranque à distância. Quer dizer, o arranque à distância foi o comando à distância e o poder carregar num botão e o equipamento que estava lá embaixo no porão ser arrancado veio provocar parece uma coisa simples, mas uma redução enorme na necessidade de pessoal. Claro que sim. Portanto, a eletrónica... Mudou tudo isso. Sim, a eletrónica veio permitir outras capacidades, portanto, e o que vem no futuro, portanto, isto... Nós hoje estamos a falar disto como dados adquiridos, mas... muita coisa está a acontecer. Exatamente, muita coisa vai adquirir. E a navegação, portanto, a eletrónica e os satélites, né, portanto, permitiram hoje uma... navegação muito mais segura. Toda a gente conhece o GPS e que todos temos no telemóvel, portanto,
Hoje, eu diria que no navio, toda a gente no telemóvel tem um sistema de navegação. Recuando no tempo, Sim. E ainda no meu tempo, portanto não é preciso Sim. andar muito para trás, havia um sistema de navegação eletrónica na ponte muito menos sofisticado do que hoje temos, do que temos no nosso bolso. Do que hoje temos no telemóvel. Portanto, Almirante, e ainda bem que é assim. Portanto, nós não podemos... Almirante Garcia Bel, tinha aqui duas perguntas quase finais para si. A primeira, ainda de ordem muito pessoal, queria-lhe perguntar pelos mares por onde andou. Já percebemos que realizou muitas tarefas, desempenhou muitas funções, muitas missões em nome da Marinha e, portanto, deduzo eu que tenha navegado também por muitos mares, para além deste, o nosso aqui do Atlântico Norte, que nós conhecemos tão bem. São diferentes? É diferente? Como é que se sente um marinheiro perante a imensidão de entrar num oceano desconhecido? Apesar das ajudas à navegação, que no século XIX, no século XVIII, XVII, enfim, não havia... Era a incerteza, não é? Pronto, a incerteza desapareceu. Mas, falando da minha experiência, não é? Portanto, usava-se um termo que é hoje vou para o mar. Não é? Eu ir para o mar significava que íamos ficar afastados de casa, das famílias, durante... Meses. Não meses, mas enquanto estivéssemos no mar. Sim. Portanto, nos portos, enfim, já havia todo o tipo de possibilidades de comunicação, não é? Mas ainda se escreviam cartas, não é? Portanto, sim. O telefone era uma coisa, no mar, ninguém queria receber telegramas. Portanto, o telegrama é uma má notícia. Era uma má notícia. Não é? Portanto, e hoje, enfim, claro. As comunicações à distância, o que permitem, não é? Pronto. Mas, lá está, a incerteza desapareceu, mas a imensidão dos mares. Portanto, nós hoje estamos aqui, a bordo da fragata Dom Fernando, não é? E o navio parece grande. Isto é um navio grande. É. Porque temos a doca seca, temos aqui referências aos automóveis, claro. Mas este navio no mar, como uma fragata no mar, é minúsculo, quer dizer, sujeito à fúria dos elementos, quer dizer, é um pontinho no oceano, e dentro desse pontinho estão pessoas. Claro. Portanto, há o imaginário, quer dizer, para mim, daquilo que foram as navegações dos portugueses, portanto, o Cabo da Boa Esperança, não é? Portanto, o Cabo das Agulhas, que eu tive a sorte de passar, não a bordo do navio português, mas aquilo tocou-me muito. Depois, o Mediterrâneo, não é? Portanto, está aqui perto, mas o Mar Negro, portanto, fazer o Bósforo, o Mar Negro, portanto, os fiordes, não é? Eu naveguei bastante nas décadas de 80 e 90. Na altura, portanto, o espaço de intervenção da Marinha era diferente do que é hoje. Portanto, era menos global. Sim. Portanto, era muito Atlântico Norte. Sim. Portanto, e fazia-se missões, enfim, que eram as da altura, não é? Portanto, eu e mais 200, portanto, a bordo da fragata em Gil Capelo, até aos 74 graus de latitude norte, não é? Portanto, acima do Círculo Polar Ártico, Cabo Norte, não é? E durante praticamente 2 meses não tivemos noite. Sim. Não é? Portanto, são experiências únicas. Ficam, não é? claro. Pronto. Em África, os mares conhecidos nós dominamos melhor. Portanto, aquilo que são enfim, não há aventura e o desconhecido, porque, enfim, as coisas estão todas já escritas. Claro. Mas é desconhecido para cada um de nós cada vez que lá vamos pela primeira vez, não é? Mas também depois há aqueles, como eu referi há pouco, o imaginário, e há um que eu ainda não fiz, ainda não desisti, que é o Cabo Horn. Portanto, passar o Cabo Horn à vela, no sentido Pacífico-Atlântico. Ou o inverso. Portanto, o inverso é mais difícil. Ok. Portanto, prefere o Pacífico-Atlântico. Sim, hoje já não, eu diria que já me seria difícil fazer o... Mas ainda não desistiu desse projeto? Ainda não desisti. Almirante, eu queria encerrar esta nossa conversa aqui com uma situação que, não tendo diretamente a ver com a Comissão Cultural de Marinha, acho que é importante falarmos. Nós estamos nos navios, como viemos falando ao longo da nossa conversa, os navios nascem e morrem, têm uma vida
têm uma vida útil de trabalho e depois, enfim, são abatidos ao efetivo. Alguns, como este onde nós estamos, a Fragata Dom Fernando II e Glória, teve o privilégio, e nós próprios tivemos o privilégio de estar aqui com ele, de ter sido reabilitado, recuperado e tem esta função educativa hoje em dia. Mas há outros navios que ganham uma segunda via diferente. Estou-me a lembrar, por exemplo, da corveta Afonso Cerqueira, que depois de 43 anos ao serviço da Marinha Portuguesa foi desmantelada e foi afundada no Mar da Madeira, para criar recifes de corais e ajudar na conservação da biodiversidade. É uma experiência com sucesso, não foi única, eu sei que a Marinha fez vários afundamentos destes, controlados. É um gesto também bonito, é uma homenagem também bonita, além do impacto que tem na natureza e na biodiversidade, é um gesto também bonito para aquele navio em si, não é? Depois de ter cumprido a sua missão. Sim. Ou estamos a humanizar demasiado a coisa? Não. Isto, eu diria que não é uma opinião consensual. Não é? Portanto, há quem acha que os navios devem ser preservados como este. Não é? Mas nem todos podem ser Mas preservados. Nem todos podem ser claro. preservados como este. Essa é que é a questão. Há as matérias-primas, os navios podem ser reutilizados. Claro. Portanto, mas essa reutilização ou essa utilização também me parece e nos parece fundamental. Portanto, a iniciativa é das câmaras e, como tem havido, portanto, no Algarve, no Sul, estão afundados alguns, desde fragatas a patrulhas, não é? Que para atividades de mergulho, para a conservação. Ajudam no turismo de mergulho, claro. E que hoje isto não é apenas feito em Portugal, quer dizer, os navios são preparados, são limpos, portanto, quando são afundados, estão retirados até os materiais que podem provocar... Todo o tipo de material, claro. Portanto, os combustíveis, os lubrificantes, quer dizer, o navio... As tintas são decapados, tudo isso. O navio quando é afundado, portanto, e é afundado de forma controlada, não é? Sim. Portanto, eu assisti, portanto, um dos navios, uma das fragatas que eu naveguei, portanto, era o Mogi do Capelo, que está no fundo do Algarve, e fui ver, estava eu e alguns dos ex-comandantes, quer dizer, e não houve... Quer dizer, acho que foi um fim de vida, ou melhor, foi uma continuação de vida que vai ser útil, portanto, para a sociedade. Uma outra missão, não é? E para aquilo que é o nome do navio, não é? Portanto, referiu essa corveta. Sim. Não é? Que eu nunca naveguei nas corvetas, ou melhor, naveguei nas corvetas, nunca fiz parte da guarnição de uma corveta. Cheguei a navegar em corvetas, mas como tive muito tempo nas fragatas, acabei por nunca... Mas é um navio, portanto, as corvetas, é um navio projetado por um engenheiro português que faleceu o ano passado com quase 100 anos, o engenheiro José de Oliveira, e é um navio adaptado à nossa realidade, não é? Que tiveram, e hoje, este ano, há uma que vai fazer 50 anos, não é? Portanto, que nos deve fazer pensar aquilo que significa, quer dizer, significa que foram bem operados, claro, bem mantidos, claro, bem projetados, inicialmente, portanto, devia ter começado por aqui, portanto, é todo um conhecimento, isto era porque é tudo uma experiência e um conhecimento e uma vontade, não é? Portanto, não é por acaso que o navio com 50 anos continua a navegar em segurança. Claro. Não é? Portanto, no Atlântico Norte, que é um Nada se faz por acaso, claro. Que é um mar, que é um oceano a sério, não é? Duro, e duro. Portanto, respondendo à sua pergunta, portanto, dos navios, sim, portanto, para isso é preciso os navios que o ciclo de vida chegue ao fim, portanto, que sejam abatidos e que haja essa vontade. Tenho a certeza, volto a dizer que não falo pela Marinha, mas tenho a certeza que se houver acontecerá mais vezes, claro que sim. Se houver navios, não é? Portanto, se houver navios e vontade claro que será sim. uma experiência claro que sim. A manter. Almirante, muito obrigado por ter estado aqui connosco, por nos ter dispensado este tempo, ter partilhado connosco as suas memórias e a sua experiência. A Ciência com Impacto despede-se, regressamos daqui a uma semana com um outro convidado e um novo tema. Até lá. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.